Saúde mental para todos, com a psicóloga Carla Cavalcante. Saúde mental é fundamental, todos juntos vamos lá. Carla Cavalcante, minha querida, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa nesta sexta-feira, já dia 17 de março. Bom dia, estou feliz por estar aqui. Não posso deixar de homenagear também a cidade de Aracaju, que foi a minha cidade, minha segunda cidade, né? Depois que eu saí daqui, eu fui para lá. Então, minha segunda cidade, eu me considero 25% de mim, da minha vida, foi em Aracaju, Sergipe. Então, meus parabéns aos 167 anos da cidade de Aracaju e a todos que estão nos acompanhando de lá. Então, Mata Grande é mais velha que Aracaju, rapaz? Imagine. Pois é, Mata Grande celebra hoje 186 anos. Hoje? Ó. Hoje. Uau, que 186 bacana. anos. É que durante muito tempo lá, quem dominou foi a cidade de São Cristóvão. Sim. Depois é que Aracaju se tornou a capital do estado, né? Exato. Verdade. Carla, hoje a gente tinha programado o tema Mulher, Escolha Viver Você. Isso. Mas nós vamos começar um pouquinho diferente hoje, diante do episódio registrado no programa Big Brother Brasil, exibido pela Rede Globo de televisão. Perfeito. E com todas essas manifestações nas redes sociais, né? Verdade. Inclusive, quem quiser acompanhar através das imagens, nós estamos ao vivo no florescer.carlacavalcante no Instagram. Estamos no YouTube, Isso. Rádio Delmiro Oficial. Isso. Né? No YouTube você pode também nos acompanhar, além de nos escutar na rádio. Então, pode começar, dá o play, Pronto, vamos lá, vamos começar exibindo a fala do apresentador do Big Brother, o Tadeu Schmidt. Perfeito. Vamos começar ouvindo a fala do Tadeu Schmidt. Se você não vai pensar, a Larissa tá lá. Internet escada. Eu não pensei nisso, não. Ei. Se a Larissa tá lá. Imagina a Larissa. Cara, agora. é pequena a possibilidade. Eu prefiro, tipo, é igual quando você tá na xepa aí. Como você eu? tem comida na ação, tá ligado? Nervio. Boa noite. Eita. Eu queria muito estar aqui hoje para falar de festa, de alegria, mas estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, uma pessoa que veio de outro país, mas acima de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dânia. Muito obrigado, Dânia, pelos esclarecimentos. Mas, a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidados com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23. Quê? Meu Deus. Quê? Por favor, os dois podem se despedir da casa e se encaminhar agora mesmo para o confessionário. Seus pertences serão entregues depois pela produção. A partir desse momento, após a fala do apresentador Tadeu Schmidt, todo mundo ficou se perguntando o que realmente teria acontecido, Carla. E só para esclarecer, eles não foram eliminados, né? Eles não foram convidados a se retirar do programa. Eles foram expulsos mesmo. Expulsos porque não, né, segundo textos que a gente leu de reportagens agora nessa manhã, falando sobre eles não terem obedecido às regras do programa. E durante o comunicado, a postura de ambos, vou falar principalmente dos dois, foi de o quê? O que é que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Será que foi alguma coisa que eu falei? Como assim? Eles ficaram anestesiados, sem conhecer ou reconhecer que os atos, né? Lógico que eu não tenho informação, não sei dizer se um soube o que o outro fez, não sei dizer, porque eu não acompanho o programa, mas a gente vê ali nitidamente o quanto as agressões sexuais, o quanto a importunação sexual é algo naturalizado na nossa cultura, né? O cara toca, cumprimenta ela, vem com a mão no ombro e automaticamente ele desce a mão pelas costas e ela tira. Ela diz não, ela tira. E mesmo assim ele insiste e tenta mais uma vez. Isso o MC Guimê, né? E em um outro momento, a gente tem o outro participante, que até ontem eu não sabia quem eram essas pessoas. Até hoje eu não sabia quem era. Quem eram essas pessoas. O Guimê não, já tinha ouvido falar, Sim, tal, sim. fez uma música de muito sucesso durante a Copa e tal.
Mas o sapato, não, nunca nem tinha ouvido falar. Enfim, em um outro momento, esse outro participante tenta e ele consegue beijá-la à força, né? Ele pratica artes marciais e aí ele dá ele segura ela, né, com a técnica dele e automaticamente ele vai e beija ela à força. E ela fala que não. Então, quando a gente fala sobre mulher, escolha viver você, Wellington, nós estamos falando sobre atitudes como essas de homens que fazem com que as mulheres se distanciem de que elas são e que passem a viver comportamentos de permissão. Elas permitem sem querer permitir, mas muitas vezes pela dificuldade em dizer o não, passam por situações de agressões como essa. Agressões que a gente pode dizer que sim, são psicológicas, agressões sexuais também, né? Também agressão moral, só em um ato como esse. Porque a partir do momento em que as outras pessoas enxergam que, ela estava vestida com determinada roupa. Ela fez um determinado sinal, então ela deixou, né, a brecha para que a oportunidade para que o cara chegasse só chutasse a bola pro gol. E não, turminha, não é assim. Então, todo mundo que hoje nos acompanha, que a gente está falando sobre esse assunto, e é o assunto que a gente vai falar o fim de semana inteiro nas redes sociais, é que não, a gente precisa sim reconhecer quem somos, o que queremos, e que a gente não concorda com comportamentos como esses. Verdade. Não está autorizado você tocar o meu corpo. Não está autorizado você me beijar à força. É aquela famosa frase que a gente pratica ela muito no carnaval, só que tem que ser de janeiro a janeiro. Janeiro a O janeiro. não é não. E ponto final. Só que, Wellington, é tão sutil comportamentos e atitudes como essas, que muitas vezes nós, mulheres, eu estou nesse grupo, eu me insiro nessa turminha aí, né? Com muita alegria, com muita honra, que eu amo ser mulher, onde a gente passa por situações de constrangimento, mas não dá para entender exatamente se é um assédio ou não, porque todos os homens não posso falar isso será irresponsabilidade da minha parte, mas que na maioria das vezes é praticado pelos homens e outras mulheres também concordam, infelizmente, por não reconhecer. Eu tenho clientes que quando elas chegam no consultório, que eu digo, epa, você foi importunada, isso é crime. Elas ficam, oi? Como assim, Carla? Sério? E o que eu poderia ter feito? Então, assim, esses minutinhos que nós temos aqui no programa é para alertar você, mulher, e é para alertar você, homem. Porque quando a Dâmia, ou Dânia, não sei exatamente o nome dela, que algumas publicações tinha Dâmia, outros tinha Dânia, ela entrou em pânico, se sentindo culpada. Então, muitas, né, de nós, mesmo sendo vítima, a gente ainda carrega a culpa. Porque será que fui eu a responsável por esse acontecimento? Será que eu estava com a saia adequada? Será que eu estava com um decote? Que eu convidei o cara a pensar que eu estava dando a oportunidade para ele me cantar, me assediar? Então, essa dor emocional que nós passamos, Wellington, não existe nenhuma mulher aqui no nosso país, aqui no nosso Nordeste, que não tenha vivido uma situação como essa. É impossível. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir novamente. Em todas as empresas pelo qual eu trabalhei, eu fui assediada. Em todas. Não teve uma que eu não tenha sido assediada. E teve uma especificamente, eu estava até pensando se eu deveria ou não compartilhar isso por ser algo muito pessoal. Uma delas, inclusive, um diretor, ele chegou para mim e fez assim, Carla, o pessoal está comentando que você não fica com homens, que você fica com mulheres. E aí eu olhei para ele, né? E eu sempre fui de responder muito rápido, eu sou muito espontânea. Eu disse, olha, eu não vejo problema nenhum em mulheres ficarem com outras mulheres. Mas não é a minha, não é a minha opção. Mas não me surpreende vocês justificarem ou fofocarem achando que eu não fico com homens, porque eu nunca dei ousadia para nenhum de vocês. Porque já que ocupam cargos de gerência, diretoria, vocês acreditam que terão a mulher que quiser nas mãos. Mas comigo é diferente. E depois que eu respondi isso, eu pensei, cara, eu vou ser demitida. Né? Só que nessa circunstância veio uma solidão muito grande, porque eu não tinha com quem compartilhar isso. Era um diretor da empresa, um cara super respeitado. Era o chefe, né? Era o chefe, né? E assim, na construção civil,
na construção civil, que é um público ainda muito machista, muitos homens nos canteiros de obras. E eu disse, cara, e agora? O que é que eu faço com essa informação? E, né, óbvio, nunca larguei as minhas psicoterapias, resolvi isso na minha terapia e foi. Nunca mais esse senhor, esse cidadão tirou a ousadia comigo, nunca mais. E se falavam ou deixavam de falar que se eu estava ou não com mulheres ou com homens, isso para mim não fazia diferença, porque eu sei quem sou eu. Então esse meu exemplo, ele está dentro do nosso tema, do Mulher Escolha Viver Você, porque eu não me abalei com essa situação, nem como pessoa, nem como profissional. Mas a pergunta que eu faço, o comentário que eu faço é: quantas de nós não vivem isso, né? Por não dar ousadia, né? Por não dar, por sofrerem opressões, né? Verdade. Por sofrerem ameaças, por sofrerem diariamente pressões psicológicas. Eu fico ofegante falando sobre esse tema porque eu estou falando da minha realidade e eu sei o número de pessoas que estão me escutando. Estou gravando no Instagram, isso aqui vai ficar gravado. Então, vamos pensar. E quantas companheiras? Hoje pela manhã, quando eu escutei o choro da Dâmia, eu me emocionei, eu estava me maquiando, eu falei pro meu pai, eu disse, pai, eu tô me segurando aqui para não chorar, porque eu tô me maquiando. Mas o desespero dela, o choro compulsivo dela, por ela estar se sentindo culpada e ela se justificando para todo mundo da casa que ela não era que ela não queria que aquilo ali acontecesse. Ela chega a falar, eu não tenho um coração maldito. Então ela é uma mulher de bom coração, ela dizendo, eu sou mulher de bom coração, eu não desejo mal a ninguém. E a gente se sente em alguns momentos culpadas por viver essas situações. E quem não consegue, quem não tem uma boa autoestima, quem não conhece a sua intuição, quem não tem o autoconhecimento, em uma situação como essa, Wellington, desce ladeira abaixo, falando no popular, desce ladeira abaixo, e é muito difícil se segurar. Porque diante de uma situação como essa, vem sim a ideação suicida. Vem os pensamentos suicidas, vem o planejamento suicida, porque o pensamento é em quem eu vou confiar. Em quem eu vou confiar, com quem, para quem eu vou contar. Porque pessoas que estão ali, né, que dizem, ó, você pode confiar, no meu caso, é o seu diretor, vai ser o seu parceiro de trabalho, vai, né, o profissional que é referência em uma empresa multinacional, e aí você se desestabiliza, né? Diante de situações como essa. É você chegar em um certo local, né? Vamos lá, uma repartição, privada ou pública. Você chega para um atendimento. E o cara que está ali atendendo, ele lhe ameaça de dar ou não prosseguimento ao que você está pedindo, caso você dê a ele uma oportunidade de vocês saírem juntos. Ou diz assim, qual é o número do seu WhatsApp? Vamos trocar umas mensagens. Que tal tomar uma cervejinha mais tarde, tomar um caldinho mais tarde? E a mulher se sentir nessa situação ameaçada e dizer assim, cara, eu preciso muito que isso seja resolvido. Verdade. Então eu vou ter que sair com ele para poder resolver, enquanto o cidadão, o profissional não está fazendo o trabalho dele. Está muito pelo contrário, ele está assediando, usando daquele poder, daquele crachá, uma forma de abordar a mulher. Você falou do WhatsApp aí, Carla, eu lembrei muito de umas postagens que a gente via muito no Facebook e continua vendo hoje em algumas publicações no Instagram, onde algumas meninas divulgam o seu WhatsApp e colocam a frase, vamos trocar o WhatsApp, vamos... Eu gosto de ver os stories, de ver as publicações no status. Isso você disponibilizar o seu WhatsApp pessoal é um grande risco, né? Diante de tantos casos de assédio que nós estamos registrando, né? Carla falou, eu lembrei dessa publicação que também, né? Uma jovem que chega a fazer esse tipo de publicação está correndo um grande risco, né? Total. E todas as idades, né? Não é somente aquela novinha, mas todas as idades. Todas as idades. Então, hoje, falar sobre mulher, escolha viver você, é entender que você pode denunciar. A semana passada eu falei aqui os canais falando da nossa cidade, né? Nós temos inúmeros canais aí de denúncia. Mas aonde você está, a cidade que você está nos acompanhando, né? O pessoal aqui que está de São Paulo, da Bahia, minhas colegas de profissão de Sergipe, Ju, um beijo, viu? Vamos tomar aquele chá juntas. Você pode denunciar na sua cidade,
Não consegue sozinha? Chame alguém da sua confiança. E o Wellington, mais grave ainda, em casos como esse, a maioria das mulheres, ela não convida, não chama o pai para ir junto, não fala com o marido, não fala com o namorado, temendo que aconteça um problema ainda maior. Ah, Carla, eles vão brigar. O que poderia acontecer? Ia ter uma tragédia se eu falasse que eu estava vivendo, sofrendo essa agressão. Eu disse, cara, mas você tem que pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Ah, mas ele disse que estava assim, precisando de conversa, que ele estava sofrendo, estava depressivo, estava ansioso, e que eu era uma menina diferente, que eu dei uma atenção diferente. Gente, isso é balela, isso é mentira, isso é papo, é conversinha de um agressor. Então, as manifestações, né, voltando ao caso específico, as manifestações, a mãe do sapato, ela disse o seguinte: filho, um erro não define quem você é, né? Um erro não define quem você é. Peço desculpas à Dâmia, aos familiares dela, né? E aos fãs. O pedido de desculpa precisa ser para todas as mulheres. Para todas as mulheres do nosso país. Verdade. A cultura machista do Brasil precisa de um freio. Então, quando um programa, né, de alcance como o Big Brother, né, toma uma atitude como essa, gente, não foi porque são bonzinhos. Não, porque... Né? Não foi porque são bonzinhos. Porque sofreram pressão lá nas redes sociais. A pressão da sociedade, a pressão dos seus patrocinadores, porque ali tem marcas. E assim, como é que você patrocina? Caro para aquilo ali tá no ar. Muito caro. Então assim, como é que eu vou ter uma marca, a sua marca, vinculada a um local onde o assédio, a importunação sexual é permitida? Então não, peraí, Rede Globo, não quero isso aí não, na minha marca. Então, assim, não é opção, não é porque são bonzinhos. Vamos acordar, sair desse romantismo, né? E você pode observar, Carla, só pegando o trecho da sua fala, da forma que o Tadeu entra no programa ao vivo. Essa fala que a gente reproduziu no início do quadro, foi ao vivo aquela fala do Tadeu. Ao vivo. Ele moralizou a fala dele ali e já entrou com dureza, né? Sendo duro. A vestimenta né? dele. A vestimenta dele. Preto, verdade. Né? O preto que simboliza luto, né? O preto que simboliza fim, que simboliza a morte, né? Digamos assim. Então, assim, ele entrou ali com cara de velório. Gente, verdade. Eu adoraria falar sobre a festa. E interessante que antes da entrada dele, tá todo mundo no oba-oba, todo mundo festejando. Feliz, todo mundo, né? E quando ele fala, estão eliminados, todo mundo para. Como assim? Por quê? Então, poucas meninas, chegam para ele e falam, calma, se eu não me engano são 2, calma, você não é responsável, a culpa não é sua, concentre-se. E aí, quando o choro ainda está muito forte, muito compulsivo, o Tadeu ele volta e fala assim, olhe, calma, não queremos ver você chorar, a responsabilidade não é sua, a decisão foi tomada de forma técnica pelos responsáveis do programa. Né? Então, pensando nisso, na vida real, aqui fora, atitudes inadequadas de homens inadequados precisam de um basta. Então, assim, você que é um agressor, você que tem comportamentos agressivos nesse sentido, em tantos outros, atenção, estude, leia, faça psicoterapia, peça ajuda profissional, porque sim, você também precisa de apoio. Verdade. Eu não defendo os agressores, eu não defendo os abusadores, mas nós precisamos dar apoio. Porque como é que o cara vai sair desse ciclo? Se ele não reconhece esse ciclo? Tudo muito natural, tudo muito sutil, tudo muito possível. É possível tocar, é possível beijar, é possível induzir ao que ela não quer. Então não é não. Né, Márcia Queiroz? Verdade. Não é não. Gente, Carla. olha que mulher linda essa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu rodar aqui. Ó, que mulher linda. Márcia Queiroz. A Carla falando aí em relação aos agressores, é importante deixar claro também o que é importunação sexual. Perfeito. Tá? É importante deixar claro. Segundo o Código Penal, a importunação sexual é o ato de praticar contra alguém e sem a sua permissão, Exato. ato sexual para satisfazer outra pessoa ou a si próprio. Lembrando, a pena para quem cometer
importunação sexual é de 1 a 5 anos, sem constituir crime mais grave. Um exemplo, quando um homem passa a mão em uma mulher no ônibus, por exemplo. Perfeito. Nesse caso, quando é um crime considerado grave, ele pode responder de 1 a 5 anos de prisão, se não constituir crime mais grave. Perfeito. Quem nunca passou por isso? Quem nunca né? passou por isso. Eu tenho uma lista Seja de no ônibus, seja em um evento, seja em uma fila da agência bancária. Márcia, ônibus lotado. Nossa, teve uma vez que eu vinha lendo e eu tava distraída. Eu ali lendo, Quando de repente eu me dei conta, eu senti aquela coisa horrível no meu braço. Gente, eu dei um grito. Que o cobrador se assustou. Eu, tarado! No meio do ônibus, Gritei, aí o cobrador levantou ali da cadeira e pediu para ele se afastar e mandou ele descer do ônibus. Aí no outro ponto, o cara desceu. Mas assim, uma sensação horrível, de que você está sendo, em palavras, que você está sendo invadida sem permissão. Eu tenho uma lista para contar sobre, não só eu, mas todas nós, né, Márcia? Todas nós. A gente tem memórias que são muito tristes e ruins. Então, assim, temos a ideia de que só é grave quando existe o estupro. E não é. Infelizmente, né? A gente tem essa ideia de que só é grave quando acontece o estupro. E não é, meninas. E não é, meninos. Não é assim. Tá aí o exemplo, né? Está aí o exemplo. Tá aí o exemplo. Então, assim, até envios, por que não falar sobre isso? Envios de fotos, de nudes, sem autorização. E o cara manda dos órgãos genitais foto. Sem a sua autorização. Diz, eu tava aqui sem fazer nada, pensei em você. Tá, tome foto. Eu tenho relatos das minhas clientes falando sobre isso, Márcia. De perturbação. E a mulher, naquele momento, pensa, cara, o que é que eu faço com isso? Quem eu procuro? Para quem eu aviso? Porque se eu disser pro meu parceiro, pro meu marido, vai ser confusão. Então ela se sente ali, refém. Refém do agressor. E culpada por estar sendo agredida, por estar sendo assediada, por estar sendo importunada. Infelizmente. Então, assim, peçam ajuda profissional. Gritem. Tem que quebrar, né? Quebrar essa cultura. Romper essa cultura. E é isso, Wellington. Carla, minha querida. A confusão é essa. Mas é uma confusão necessária, né? Necessária. Que precisa ser de orientação para você que está nos acompanhando. Um abraço para você, Carla. Eu queria muito que o tempo permitisse que a gente prosseguisse, né? Trazendo os relatos, né? Trazendo aqui os depoimentos que a gente vem recebendo. Né? Manhã disse, lá vai Cícera, feliz é aquele que possui sabedoria suficiente para reconhecer em cada minuto da vida, um motivo para agradecer a Deus. Manhã é fantástica, um beijo, manhã, é isso mesmo. Juliana Passos, também tem uma lista de experiências. É assim. Todas nós somos assim. Todas as mulheres vivem, infelizmente, a gente coleciona abusos. A gente coleciona, infelizmente. Então, assim, protejam as suas filhas, protejam as suas esposas, né? Sejam aqueles homens que também olham com mais intuição. Juliana disse, na época da faculdade, lembro e guardo várias histórias. Exatamente. Professores que diziam assim, olha, você não tirou tal nota, mas eu posso te dar essa se você, né, fizer isso ou aquilo. Professores fazem isso. Eu tinha até esquecido esse exemplo, mas é muito real, super real. Então, assim, vamos finalizar por hoje. Deixo aí essa bronca no colo de vocês para que a gente reflita, conversem em casa, reúnam-se em família, conversem sobre isso, expliquem às filhas de vocês sobre o que nós falamos aqui hoje, sobre a importunação, sobre o assédio, sobre as providências que precisam ser tomadas. A Juliana complementou a fala aí dizendo, e eduquem seus filhos. Eduquem os seus filhos. Perfeito, Juliana. Eduquem os seus filhos. Eles são a nossa, né, da nossa responsabilidade. Eles são os nossos hoje, para que amanhã sejam homens diferentes, que sejam homens. Não homens diferentes, que sejam homens. Porque tudo que falamos desde o início do programa, nós não estávamos falando sobre homens, sobre atitudes de homens, né? Estamos falando sobre abusadores, pessoas doentias e que precisam de apoio e de saúde mental. Além de tudo, de saúde mental. É o que a gente tem que pensar e falar sobre isso para todo mundo. Todo mundo tem que praticar saúde mental.
né, Wellington? E quem não pratica terapia, coloque isso em prática, que é muito bom. Colocar em prática. Temos aí muitos psicólogos aqui na cidade, tem psicólogos que fazem atendimento online. Então, assim, ó, Vicente chegando aí, um advogado, né, doutor Vicente? Precisávamos de você mais cedo para ter mais orientações, né? Então, assim, procurar os nossos direitos. Tem muitos advogados e muitas advogadas aí à disposição para que a gente faça, fazer valer a pena a nossa lei brasileira em defesa da mulher, né? A Lei Maria da Penha, a gente precisa colocar ela em prática cada vez mais. Sempre. E não, a gente não precisa enquadrar somente na Lei Maria da Penha quando é parceiro, tá? Quando não é parceiro, a gente também pode denunciar. Então, aí os nossos grandes delegados da cidade, tem o Daniel lá em Piranhas, né? Isso, Daniel que é fantástico. E aqui nós temos o Rodrigo Rocha Cavalcante. Fantástico. Cavalcante também. Verdade. Vicente falando, Isso. excelente explanação sobre o assédio, importunação e estupro. Estava te acompanhando pela rádio. Ah, Ai, que coisa lindo, boa. Vicente. Ótimo dia de trabalho para você. Em breve a gente se encontra pessoalmente. Para finalizar, quero parabenizar o Shopping da Vila, a Rádio Delmiro, pelo evento de ontem. A equipe do CAPSE, foi fantástico, a exposição de quadros. Doutora Valéria, né? um cheiro pra senhora, Um cheiro viu? da Valéria, a Edislaine. Gente, que trabalho lindo, fantástico. O José Gomes também, O José né? Gomes, que Isso. cantou, que abrilhantou a noite, né? sim. Todos os participantes, quem veio à cidade, né? As pessoas que vieram pra cá, pro shopping. Eu voltei pra casa com o meu quadro lindo, peguei um gato preto, lindo, pintado, de uma das usuárias do CAPSE, que se chama Eliane. Eu vou lá conhecê-la pessoalmente, dizer que a arte Certo. dela foi linda e que agora vai fazer parte da minha decoração na minha casa, na minha varanda. Então, assim, eventos como esses, minha gente, venha. Quando o Wellington Santos convidar, quando o Shopping da Vila convidar, venham, porque tinha música boa, de qualidade, gratuita, tinha arte, você poderia pintar, ficou uma tela à disposição da população para juntos a gente pintar. Eu vi no Instagram quando a prefeita Ziana estava lá pintando também. Eu achei Todo interessante, mundo né? pintou Achei aquela bacana. tela. Eu fiz umas flores, não muito bonitas, mas deixei a minha marquinha Deixou a lá. Vou marca lá, fazer né? umas aulas Muito bem. de pintura.